Fala, gente, hoje eu tô aqui com um vídeo. Espera aí. Hoje eu tô aqui com Buba Fendi. Não. Gente, não é Buba Fendi não, tá? É Musculator. Vocês podem ver que eu tô forte no jogo. O bicho tá falando, não, alguém pede. Eu dei um pet, esse daqui, ó, que são fortes, gente. Ele disse, me dá outro, eu acho que ele disse, defesa. Mas não sabe o que eu fiz, gente. Ele tem 8 rebite, não é? E eu fiz assim. Desativei para ninguém me pedir pet, que tá me pedindo. Vinha nessa área aqui que tinha 8 rebite. E aqui, quem só pode vir aqui é só 15 rebite. Mas não vacilei, mano. Mano, bicho. Mano, olha. Ele ficou me procurando. Eu acho que ele tá me procurando, gente. E ele tá pedindo aqui, ó. Vocês podem ver. Alguém pede. Olha, pet. Ele tá pedindo um pet, mano. E eu assim, eu quero de volta o meu pet. Ah, gente, o pet que eu peguei foi esse daqui, ó. Vem aqui comigo. Aqui é nessa área aqui, só pode vir pro. Vem aqui, ó. Vou te mostrar. Está o inferno, né? Aqui o pet. 20%, mano. Imagina quanto diamante que eu gastei. 15k. Imagina quanto diamante que eu gastei. Só pra pegar 2 desse. Foi difícil demais, mano. Foi difícil demais. Olha, gente, eu vou doar esses pets aqui, ó. A quem tiver no servidor, né? Vocês que são fracos, que querem um pet, eu vou ajudar. Mas não é assim que não, tá? Vocês têm que ir lá no... Eu vou começar a gravar lá no meu TikTok, né? E dizer que quero o pet. Lá quando eu vou matar todo mundo em uma pesada. Vai ficar matando lá em uma pesada. Vai. Então vocês comentam agora não. Vai aparecer agora não, tá, gente? Lá para 10 horas vai aparecer. Aí vocês comentam assim. Eu quero um pet. Aí vocês tentando dizer o nome também, mas meu ID é Tuzinho. Do nada assim, Tuzinho. Eu vou lá, pego o ID. Aí fico com. Você é meu amigo e pronto. Vou lá e te dou um pet. Dou um pet. Eu disse no comentário, vou doar o pet. Aí você disse sim. Eu dou 3 pets desse daqui, ó. Olha assim, gente. Não sei, né? Só que comentar lá no TikTok, aí eu vou ver. Mas sem enrolação, eu tô aqui só falando com vocês. E olha a força desses pets. Tu sabe que a força desse Gente, aqui a força dele. Olha a força. Impressionante, velho. 5 e 5. Olha a força desse. Ó, esse daqui é bom de dano, viu, gente? Eu posso doar aqui. Não vou doar não, porque esse daqui é só quem tem. Como é?
Sim, eu posso fazer. Envio instrução, vou pegar mais aqui. Vai um branco, velho. Vou. Vai, vem, doido. O último. Vou ficar com 200 diamantes não. É épico, velho. Não vem a merda de. O último, agora é sério. Aê, finalmente. Eu gastei mais moedinha aí boa, viu? Eu tentei pegar essas moedinhas de novo. Passei branco. Oh my god. Mas esse daqui, mano, é 4. Não tem nada a ver. Vou fazer a evolução. Toma. Evoluído. 20, mano. What the fuck? Gente, eu vou deixar. Mano. Olha o farm dessa merda aqui. Mano, é impressionante, velho. Olha. Fica. Gente, a essa hora aqui é 6 horas, gente. Eu tô gravando aqui, né? Gente, eu tô gravando nessa hora aqui, gente. Pra não perder meu tempo gravando outros vídeos de terror. Olha, gente. Esse pet tem 20 de agilidade. E 1K e 620 vai por aí. De dano. Gente, olha a força e aumentar. 1K. Aí vocês não podem pegar esses pets. Porque isso na área 15. Vocês estiverem na área 15 com 0 de diamante. Olha, eu vou doar os pets. Os pets mais fracos que eu vou tiver, eu vou doar. Como esses daqui. Olha, vai ajudar muito. Mas esse daqui é melhor, que tem 5. Por isso que eu uso os mais fortes, né? Eu vou usar esse daqui para agilidade. Porque eu tô precisando, não é minha agilidade. 1K, velho. Vamos do spoiler. É, gente. Desculpa. Mas eu tô com 434 mil. 434 mil. E 800 pouco aí, né? E eu tô com durabilidade de 360.600 e pouco aí também. É, gente. Vocês não viram a força do pet, né? Eu agora vou mostrar as forças dos pets. Agora, bora ver a força dos mensagens aqui, né? São relâmpago. Reconta aqui, reconta. 5, velho. Passa perto, passa voando. Interessante. Tem esses daqui, ó. Eu já te disse que não mexe com os perto, né? Gente, não vê, gente. Não vê. Vocês ficam com a boca aberta. Ainda não é full. Tá no 13 nível ainda. Vocês estão assim. What the fuck, Abraão? Tu vai farmar muito com esses pets. Entendi isso, né? Farmar muito. Esses pets aqui, gente, eu vou ficar farmando agilidade. Ainda não, né? Mas quando eu tiver pouco mesmo de agilidade, aí vocês vão ver eu farmando em agilidade. Aqui, 5 do lado, aqui, ó. Eu posso fazer a evolução, mas assim. Vocês sabem que eu não vou perder esses pets, né? Eles podem também, gente. Olha as forças desses pets. 65 mil e também 65 mil de durabilidade.
O jeito mais esperto, eu ficava assim com a boca aberta. Nesse esperto aqui ainda. Nesse esperto eu ficava com a boca aberta. Os farms que tava dando nesse esperto. Mas com esse daqui eu fiquei impressionado. Ainda não é evoluído. É esse daqui, ó. No máximo, tá dando 39, gente. Olha a diferença pro nível do outro, velho. É absurdo, mano. Por isso que você farma muito, muito, muito. Eu preciso de 15 mil agora para eu ir para a área de 30 mil. Que eu tenho 15 mil, com dar mais 10 mil, com mais 5 mil. Que eu tenho 20 mil, né? Com mais 5, mais 5. Precisa de 15 mil, é 15 mil para dar 30. Eu só tô com 15, então precisa mais de 15, né? Isso daí vai demorar muito. Vai demorar tanto não que eu vou ficar fazendo isso em um dia, dando um rebite. Olha, gente, eu espero. Eu farmo só de noite, tá? Então não te preocupe. Você pode ficar mais forte que eu. Sim, pode. Como, Abraão? Você pode ficar qualquer área. Qualquer área que você tiver, você pode pegar 100 mil. Vocês dizem, inicial você pode pegar? Diretamente você não vai pegar tão fácil não. Com os pets ruins não vai. Tô enrolando aqui, gente, e eu tento já acabar o vídeo, né? Olha, eu espero que tenha gostado e eu vou fazer um rebite aqui. Não vou fazer um rebite ainda, né? Vou pegar uma coisa aqui, sorteio. Será que eu tenho um sorteio aqui? Ainda? Vou rodar. É 6 horas, gente, por isso que eu tô fazendo vídeo aqui nesse básico, velho, barra de energia. Boa. Eu queria energia, mas quanto vai vir? É pouco porque é como... E tchau.